Fala, Yaya. Vamos lá, merda, Fefo, merda. Alô, alô. Hello. Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio de Dramáticos. Dramáticos, o seu podcast semanal. Sim, hoje estamos bem dramáticos, mais dramáticos Muito. do que nunca. Com um drama que vocês nem imaginam qual que vai ser dessa vez. O drama do trabalhador desempregado. É, o não contratado pela Rede Globo, não carteira assinada. Sem carteira assinada, MEI. a gente precisa. Então, quando a gente não tem carteira assinada, a gente precisa dos amigos, precisa das pessoas. Então, não esquece de compartilhar, de ouvir esse podcast, de acessar nossas redes sociais. Vejam no YouTube, no Instagram. Dramáticos Podcast. E segue a gente aqui neste canal. Também. Qual que é a sua rede, Yaya? Yaya, @YayaAdornas. O meu, Fefo Barros, segue lá. E o nosso, @dramáticos.podcast, né, Fefo? Não decorou ainda, eu sempre não esqueço, decorou, gente. sempre vem essa, a gente tá tentando, Até mas o povo não decora nem dessa temporada. o nick, fica difícil a gente conseguir chegar, mas a gente tenta. A gente vai chegar. @dramáticos podcast. É isso aí, segue lá. Segue lá. E qual que é seu drama da semana, Yaya? Como foi a sua semana? O drama da semana é conseguir achar um tempo para poder escrever os projetos da vida, colocar os projetos artísticos para caminhar e principalmente como que viabiliza isso, né, Pelo Fefo? amor de Deus, esse é o mais difícil. Você acredita, isso já me lembra uma história que eu acho que é até pauta, dá pra gente seguir nessa história também um pouco, porque uma amiga minha da faculdade, que fez faculdade comigo, me ligou esses dias e me chamando pra fazer, ela falou, tô montando uma peça, tô com um personagem super legal, acho que é a sua cara. Te convidou? Me convidou. Um texto de um amigo meu, super moderno, pós-dramático, blá, 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 você vai adorar, não sei o quê. Eu falei, ai, legal, tal, tô querendo voltar pro teatro, né, tô muito tempo no audiovisual, tô querendo resgatar. Ela falou, então, acho que é a oportunidade certa, vem pra cá. Eu falei assim, como que tá funcionando? Vocês têm... Ela falou, não, a gente não tem ainda nada, não tem patrocínio, não tem nada, a gente tá ensaiando de sábado e domingo na casa do diretor, do fulano. Aí toda aquela energia maravilhosa vai te decaindo, né? Eu falei assim, puta que pariu. Uma que não tem cachê, sem provavelmente. Não, sem cachê nem total. ajuda de custo, nada. Sem ajuda de custo, uma vontade de acontecer. Tipo, não, porque vamos estrear, e aí quando estrear vai ter grana. A gente vai dividir por cachê, só que aí a peça tem 12 pessoas no elenco, então imagina já dividir com 12 pessoas, tipo, mais técnicas, não sei o quê. E a dificuldade de fazer acontecer, eu acho que essa foi o meu maior, os anos de experiência veio pra bater. Falei assim, putz, vou entrar nessa mais uma vez, já passei tanto por isso, de querer fazer... Eu quero saber. Não, eu gentilmente recusei, falei recusou? que tô com outros projetos, tipo, mas não, o texto é legal, a ideia é legal, mas essa demanda, né, de não ter nada certo... E querer fazer acontecer e tipo, vamos pegar as coisas de casa, vamos fazer rifa, vamos não sei o quê. Putz, a gente já passou, eu já passei tanto por isso, já fiz tantas coisas, tipo, desapeguei de coisas vou pra montar um espetáculo, que aí você fica repensando nessa, né? Não que o projeto e o brilho nos olhos não seja interessante, eu acho que isso é o que move, mas a falta de oportunidade dentro, né? Dele você não vê subsidiado ali Exato. de fato, né? Eu acho que é muito, muito engraçado, porque eu lembro muito assim, quando a gente é muito jovem, viabilizar o projeto desta forma, na raça, faz acontecer, ainda mais o teatro, que a gente tem um tempo, é muito diferente do audiovisual. Em um final de semana a gente matou, resolve e grava. Claro que com a pré e com a pós depois. Ninguém conta pré e pós. Mas o teatro, ele tem esse processo, né, de criação. Eu acredito que os músicos também, artistas plásticos, pensando de uma forma geral na arte, esse
processo mais longo. Quando a gente é muito jovem e a gente ainda mora com os pais, ainda tem essa possibilidade de investir energia, tempo e a nossa graninha que a gente ganha ali, quando ganha... Não, e os pais não ligam ainda quando você é jovem de você pegar a penteadeira da mãe pra colocar no cenário da peça, né? de pegar os figurinos da avó, tudo acham lindo, né? Justamente. E aí chega uma hora que a gente precisa se manter financeiramente. Aí vem o grande conflito, né? Você tá falando de quando a gente é jovem, né? Porque quando a gente, lógico, a gente tá estudando, tá começando, os próprios pais, familiares apoiam muito. E tem essa rede de apoio, né? Exato, mas aí chega uma época também da cidade que também não parece que não querem ajudar mais, porque aí não é que o teatro não é mais profissão, virou hobby, né? E aí você querendo continuar fazendo, mas você ainda precisa da roupa da avó, precisa fazendo rifa que as pessoas comprem. Sim, né? sim. Tem história, conheço pessoas que tipo já rifaram carro para poder produzir o seu espetáculo sem saber se vai dar certo ou não. Se desfaz de um bem daquilo que a pessoa ralou, conseguiu comprar um carro e quer tanto, e eu acho isso muito incrível e triste ao mesmo tempo, porque a pessoa quer tanto produzir e fazer acontecer o seu projeto, o seu show, gravar seu clipe, gravar N coisas, e se desfaz disso, e sem ainda a certeza de que vai dar certo ou não. Sim. Pode depois, no final, você tá sem carro, sem público, sem um monte de coisa. Já fiz alguns projetos independentes, trabalhei em 2 ONGs em Belo Horizonte, então a gente fazia muito esses movimentos. Então, alguns dos movimentos que ficaram muito conhecidos eram as vaquinhas online, sabe? Essas plataformas, elas viraram meios, né, de você conseguir aí apoio financeiro e bater a meta, preciso de 20 mil, aí as pessoas vão doando. E como é difícil até alcançar essas metas, de né? Alcançar. A gente vê vários projetos que ficam pelo caminho também dessas vaquinhas. Um que ficou no caminho, assim, a gente não conseguiu. E aí tem o processo reverso, que é pior ainda, você tem que devolver tudo quando não bate. É terrível. Você tá pedindo 1.000, você ganha 200 e tem que devolver depois. Né? E aí tem essa ferramenta, tem a ferramenta da rifa, que é a mais conhecida, eu acho, né? Que a gente faz fazendo mesmo. Festa. As festas, até tem uma que é super famosa aqui em São Paulo, que é a Gambiarra. Famosíssima. Começou com atores fazendo e levantando e virou um grande, né, fenômeno aqui. Sim, falaremos de Gambiarra ainda aqui. O Fefo tem muita história com a Gambiarra, tá, gente? Eu sou mais santa, eu fui umas 2 vezes só. Eu não vou falar dos meus domingos na Gambiarra. Loucurinha. Mas, pensando em formas de viabilizar, né, a gente fazia muito também assim, principalmente com alunos. Eu lembro que quando eu dirigi era mais fácil, assim, eu tinha 8 alunos. A gente dividia, cada um tinha que vender 10 ingressos. Então, só em casa e os primos você matava. Os 10, só aí são 90. Sim, uma plateia cheia. Uma plateia lotada, sabe? Então, se você faz uma temporada sexta e sábado e domingo, até domingo, você tem público. E você tem um público pagante, assim. E a gente não tá falando de ingressos. O pai comprando ingresso pra temporada inteira, né? Pai e mãe vai todo dia. Ai, gente, eu tenho caso. Vou contar. Eu faço espetáculo Talvez Seja Amor. E aí eu ia apresentar em um dia que era aniversário do meu pai, que era dia 27 de outubro. A gente até comemorou lá. Meus pais compraram todos os ingressos e deram pra todos os amigos dos meus pais. Eu tive uma plateia, assim, foi muito lindo, quente, assim. Né? De amigos. No final a gente cantou parabéns pro meu pai, assim, é uma memória que pra mim é muito forte. Eu falava, mãe, mas você já me ajuda. Eu lembro a minha história com isso. O primeiro espetáculo que era eu e uma amiga minha também, a gente produziu, pegou cenário de casa lá, fechou a pauta no teatro. Que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Você pagar a pauta do teatro. Gente, teatro é né? caríssimo. Porque você precisa daquilo, precisa daquele público, daquelas tantas pessoas da plateia para você valer, né? Para você pagar ali, porque eles têm os seus custos também. Então a gente foi estrear a peça esperando que, tipo, nesse dia a gente precisa ter tantas pessoas para dar para pagar a pauta. E se a gente conseguir encher nesse dia a plateia toda, todo mundo pagar, a gente consegue pagar 3 dias.
Ótimo, então vamos bombar nesse dia, vamos fazer da estreia, blá, 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 blá. Bombando, várias pessoas falando, não, eu vou, e não sei o que, blá, 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 todo mundo não sei o que. Nesse dia, caiu o mundo em São Paulo. Caiu o mundo, nunca choveu tanto no dia, tipo, alagou a cidade inteira. Ninguém foi pro teatro, quem sai de casa pra ir no teatro. Não vai. Então a gente esperando naquele dia uma casa lotada de estreia pra pagar as pautas dos próximos dias, não foi ninguém. Se não fosse meu pai e o pai da minha amiga comprarem os ingressos do dia, a gente estaria devendo essa pauta, porque o teatro não quer saber se choveu ou não choveu, se teve 10 pessoas, se teve 100 pessoas, você precisa pagar aquele mínimo ali, né? Sim. E eu acho que é essa a grande dificuldade da continuidade de grandes grupos, de grandes projetos. Porque você vai, você faz, você consegue, você bota pra cima, mas na hora de estar em cartaz... de colocar para valer e contato com o público. A gente sempre teve uma questão muito grande, que é a formação de plateia, né, Fifi? Então, isso pensando na parte docente, sempre foi uma preocupação, principalmente do momento ali que eu me formo como docente, uma preocupação de formação de plateia. Como que a gente vai fazer essa formação? Ela é essencial, principalmente dentro das escolas públicas e privadas, de ter incentivo, da gente levar a arte para dentro das escolas. Ali, a maioria das pessoas que eu conheço foram pessoas que tiveram contato com a arte ali naquele primeiro momento. Então, o primeiro momento de contato da pessoa com o teatro foi na escola. Eu fui uma vez porque teve na minha escola. Então, assim, a importância do papel da escola e do papel de trazer a arte, não só o teatro, como contato com a música, com as artes plásticas, enfim, de uma forma geral, com a cultura, sabe? Escola, os pais incentivarem isso também, e aí, né? como que a gente... Eu acho que isso é uma questão, né? Como que a gente leva isso pra dentro de casa, assim? Eu fui ao teatro, eu lembro a primeira vez que eu fui no teatro, eu fui com um vizinho. Eu acho que eu tinha cerca de uns 10 anos de idade, porque a gente sempre morou em Belo Horizonte, na Zona Norte, era muito longe do centro, então o transporte público em Belo Horizonte não conheço BH. Tem piorado até, mas eu acho que isso é uma questão. Então ficava muito difícil. Agora já existe um parque aqui, um parque ali, que começa a criar, com a expansão da universidade, mais atores se formando na cidade, a cidade também começa a se movimentar mais. E pensando em São Paulo, hoje a gente tinha muitas políticas públicas, principalmente para o que a gente chama de periferia, né, descentralizado, centro, mas também, se a gente não tem políticas públicas pensando nisso, fica muito difícil viabilizar e fazer essa formação de plateia, manter os grandes grupos, os grupos independentes, os grupos que estão começando. Aí você falou uma coisa que eu acho interessante, porque essa falta de formação de plateia, essa burocracia das leis de incentivo, de acesso, acaba que só os grandes grupos, os mesmos grupos, os grupos mais tradicionais acabam ganhando uma boa parcela, um grande montante, seja do fomento, seja do PROAC, seja das diversas leis de incentivo. Se você fazer uma análise, sempre os grandes grupos, as grandes companhias estão sempre lá ganhando prêmio. Sim. Nada contra, tem a história, tem a sua trajetória. E precisa. Mas isso, né? não democratiza os grupos. Essa minha amiga que está com um grupo, que está com um projeto legal, num grupo lá no Sapopemba, sabe? Não chega lá, tá tudo aqui no central. Ainda centralizado. O que tem acontecido, assim, que eu tenho presenciado, alguns até grupos com uma expressividade, eles estão perdendo os patrocínios. Também. Isso é uma coisa que me assusta muito, porque já era muito difícil. Era isso, a gente tinha que lutar para poder ganhar um espaço com esses grandes grupos. Então, pensando em história desses grupos, pensando em o quanto eles influenciam, o quanto eles formam, o quanto eles são espelhos para esses atores, novos atores que estão entrando no mercado, eu acho que precisa ser fomentado. E aí, como que também democratiza para esses pequenos e médios grupos, sabe? Que estão começando, esses artistas. É uma pergunta, assim, eu não sei como a gente pode resolver isso. A gente
Tá aí Porque tentando. nem os grandes, eles, né, as políticas públicas estão Não conseguindo tá dando, manter. não tem demanda. Então, Tipo, não tá demandando para todo mundo, cada né? vez ficar mais restrito, mais difícil alcançar políticas públicas. A política, as verbas privadas, elas são muito difíceis. Você chegar Sim. numa mesa de negociação, porque o que acontece com as redes sociais também, que você tem um alcance muito grande, eles estão cada vez mais investindo em influencer, Total. em... As marcas querem isso As marcas também, né? querem isso, porque a ideia é legal do seu projeto, mas quem que tá no elenco? O que eu vou ter de troca, de para mim? Que e às vezes você não volta, tem. né? Você só tem ali a vontade de fazer uma história boa, um bom elenco. A entrega que eu acho que a gente tem para dar é justamente para aquelas 100 pessoas. Às vezes um teatro pequeno, né? 100 pessoas. O meu impacto, se eu fizer aí 10 dias, um mês, vão ser 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, uma influência atinge numa diária, Sim, sabe? e é uma ilusão também a gente falar de que vai diferentes. conseguir 3.000 pessoas pro teatro. teatro. Porque a gente sabe que, tipo, nem nós, colegas, atores, frequentamos o trabalho um do outro. Sim, Isso é verdade, gente. Isso aqui, todo mundo tem peça. Ah, vou assistir, mas o povo não vai. O povo não assiste, o povo não vai. Então, sempre a gente fica lutando, né? Ah, tô dando... Hoje é gratuito. Não vai. Ah, gente, hoje é R$10 a peça pro final de semana, não sei o que. Não vai. Mas eu acho que por mais que tenha isso, eu acho que tem um lugar de expandir para o público de teatro não ser sempre quem faz teatro, sabe? Como que a gente quebra esses muros, como que a gente vai para além. Porque entender o teatro como um espaço de experiência, sabe? Igual o vídeo lá que vai... Ah, não, influência em 30 segundos, 3.000 pessoas. Mas eu estou proporcionando uma experiência para o espectador ali de 1 hora e meia, 50 minutos, dele ir ao espaço, dele entrar em contato com pessoas, né? de ter realmente uma troca física ali, sabe? De experienciar, de sentir, de ver. É tudo. Paladar, tato, cada espetáculo é um ritual, né? É um ritual ótimo, do ir ao teatro. Sim. Né? Não além da catarse que o espetáculo te proporciona, é todo o sair de casa, é ver gente, que é pra tomar vida, um café pra gostoso. Vida. Tem espetáculos que pra mim é pra vida, Fivo, que eu chorava compulsivamente, assim, que eu ria compulsivamente, sabe? Então, cada espetáculo aí com a sua mensagem, como entrega, como a gente se identifica, mas é uma experiência, assim, que não tem nem dinheiro que pague, sabe? E tem essa coisa do querer fazer muitos projetos para as pessoas, para entendido, porque a gente precisa ampliar, né? Ampliar a demanda, né? Ampliar o acesso, o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão vendo, novas linguagens, novos tudo, né? A gente precisa ampliar isso. E às vezes, tipo, a gente fica muito pra gente mesmo. Justamente, acho que é essa quebra de muro, né? Então, a partir do momento que eu penso, não faço teatro para quem faz teatro, não faço teatro para classe, não faço arte para classe, faço arte para a população, para qualquer ser humano que quiser acessar. E aí você tem vários tipos de possibilidades de fazer isso, sabe? O que me interessa muito é atravessar, sabe? Então, uma linguagem que eu consiga atravessar qualquer pessoa que tente entrar em contato com o que eu entrego, com o tipo de comunicação que eu faço. Isso para mim é muito importante, sim. Eu acho que até esse podcast que a gente falou quando a gente estava começando, para quem está ouvindo a gente, que era isso, a gente queria esse espaço de fala, de poder comunicar com quem está ouvindo, de poder proporcionar trocas aqui. Né? E visões, né? Visões de mundo, visões... Porque a gente está na mesma estrada, né? A estrada é a mesma, só que cada um tá vendo uma coisa. Isso é ótimo. Né? Você estaria vendo o quê, Fefo, nessa estrada? O que eu tô vendo? Ultimamente eu tô vendo uma estrada bem florida. Que fofo, adorei. Tá florida, tá colorida, tá divertida, tá um pôr do sol gostoso, assim, uma música
gostosa. Porque eu acho que é da vibe, da energia Sim, e, tipo, sim. de estar produzindo, de estar trabalhando. Mas nem sempre assim, porque às vezes é uma estrada muito... que de repente a gente não tá enxergando nada, a gente não consegue ver, a gente não consegue reagir e pensar para onde eu vou, que caminho eu sigo aqui, né? E essa busca, parece que todo mundo fala assim, "Não, qual que é o caminho? Você chegou e qual que é o seu caminho?" Não tem. Não tem, gente, Eu acho não que essa é a tem angústia, não existe uma certeza de que vai dar uma certo, de que vai receita, né? chegar, de que... Não tem Qual que pessoas foi a a vida coisa mais inteira. maluca que você já fez pra fazer um projeto independente, assim, que você foi na raça? De raça... eu acho que sempre e no teatro a questão de pegar coisa de casa, pai, mãe, figurino, patrocinador. Meu pai, eu sou muito grato ao meu pai porque ele sempre foi um patrocinador, assim, ele apoiava, precisa fazer cartaz, Sim. deixa aqui que eu conheço fulano, eu faço pra você, não sei o quê. Mas eu acho que a coisa mais doida de você fazer teatro independente ou qualquer coisa independente é fazer. É o ato de você pegar pra fazer, porque você é incerto, a gente não sabe se não vai dar certo. Às vezes a gente não tem know-how nenhum. Quando eu caí no audiovisual, eu vinha do teatro e não tinha experiência nenhuma com audiovisual, mas tava naquela vibe Glauber Rocha, tipo uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Sim. E a tecnologia, tipo, você tem um celular de ponta, você consegue gravar um filme com um celular de ponta. Você já não precisa mais uma película, gravar em película, que tudo é muito caro e deixava segregado cada vez mais. Democratizou, né, o Totalmente. Então veio essa coisa a gente pode tudo. E de repente, eu e um amigo, a gente escreveu um projeto que era de uma série e a gente queria gravar o piloto dessa série, era um piloto de 1 hora. A gente não tinha experiência nenhuma, tinha um roteiro, era só externa na cidade toda. E, cara, a gente conseguiu juntar uma galera, assim, quase 100 pessoas que apoiou e quis fazer e tal. Acredito em vocês. Sim. Foram 13 dias de filmagem direto na cidade de São Paulo, tipo, a galera comendo esfirra do Habib's, porque era a única coisa que dava pra pagar. Era 33 centavos, 33 você lembra? centavos, sei lá quanto, tipo, era só esfirra de carne do Habib's. Sabe? E as pessoas apoiaram, acreditaram, porque a ideia é boa, tal. Então, foi uma coisa muito doida. Porque eu falei assim, a gente não tinha experiência nenhuma, a gente gravou tipo, praticamente o episódio piloto, tem 1h20, e é cinemão, e a gente não tinha grana nenhuma, veio o amigo da câmera, mas juntar, o fazer, dar o primeiro passo pra fazer, já é uma coisa muito arriscada, e você precisa ter coragem pra isso, né? Porque você tá lidando, imagina, a gente juntou com 100 pessoas, 100 pessoas estão contando com aquele dia que você vai fazer, que você contou com ela. E como tem muita gente boa e que quer fazer, é muito fácil de você juntar pessoas. Eu tô pensando aqui que já era algo que estava muito borbulhando quando a gente falou que a gente ia trazer esse assunto aqui para o podcast, que é sobre a importância de se fazer os projetos que a gente deseja, sabe? Tem algo por trás disso que é o quanto a gente acredita na necessidade do que a gente tem para falar, do que a gente quer colocar em discussão. Então é um pouco isso. Quando você fala esse projeto, eu participei lá. A gente nem se conhecia muito bem, eu fui por um amigão meu que era primo do seu parceiro na época, do Calamari. E eu cheguei lá, era muita gente e eu amando fazer aquilo, querendo me conectar com pessoas, e era incrível, porque como assim que tá tendo um jogo teatral na praça e era muito próximo do teatro, com uma câmera fluindo e aí outra... Era uma loucura, assim. Sim, é um espaço de experimentação total. E é super importante
a gente acreditar e conseguir viabilizar esses projetos. Por mais que é muito difícil. Se fosse um país que a gente tivesse, né, todos esses acessos, tivesse políticas públicas e verba para financiar experimentos, Sim. pesquisas, né, montagens já mais certas do que porque às vezes vou ter uma montagem que é com texto já escolhido e montagem que eu vou experimentar e ver o que sai na dramaturgia. Ou um experimento desse, a gente vai para uma locação com uma câmera e a dramaturgia é construída ali na frente. Ou ali no momento, né? A partir do que acontece ali do jogo. Então, tem várias formas a partir dessas experimentações, pesquisas ou algo mais concreto, sabe? Sim. Então, é muito difícil. Hoje no Brasil eu não vejo muito para onde correr, mas dizer que a gente precisa fazer e a gente continuar resistindo e fazendo. As leis de incentivo são muito importantes para esse país, muito. As pessoas não têm noção porque nós não somos um país industrializado culturalmente, nós não temos uma indústria, né? Nós estamos engatinhando para o negócio acontecer, né? O Brasil é um país que está engatinhando, tem muito potencial, mas está engatinhando em relação a outros países no mundo, culturalmente. Por exemplo, você vai viajar para outros lugares do mundo, Europa principalmente, são lugares que respiram cultura. Respira. Tem arte em todos os lugares, em todas as esquinas, né? Eu fui assistir, eu estava na Alemanha, fui passar um Réveillon. Dia 1º de janeiro, eu fui no teatro, fui do Berlin Ensemble, lá do Brecht. O teatro estava lotado dia 1º de janeiro. Aqui no Brasil, a gente sabe que janeiro tudo sai de cartaz, porque ninguém vai no teatro. É férias, eu quero ir pra praia. Praia, cervejinha. Então, é um processo, e as leis de incentivo ajudam a fomentar essas pessoas que vão continuar fazendo, e precisa de mais. Só que agora a gente está num processo que a gente precisa explicar o óbvio, né? A gente precisa falar, não é mamata, entendeu? É trabalho. Esse trabalho tipo, gera tantos outros trabalhos. Sim. É uma rede, a gente está as leis de incentivo estão pavimentando para a gente construir uma indústria que ela vire sólida e que não necessariamente precise mais de tantas leis de incentivo, que ela gire por si só. Mas leva um tempo até ter toda essa formação, essa estrutura. Não tem como. Eu lembrei, sabe do que? Uma coisa que a gente sempre fala é sobre... o preço do ingresso é R$10. Pessoa chora para pagar R$10 ou é 20, a meia é 10, chora para pagar, ainda quer ingresso. Quer metade, mas na hora de beber a cerveja, bebe 20 nem vê. Exato. Vai no teatro, achou R$10 caro o ingresso, mas saiu para jantar e pagou um vinho, pagou... Tipo, foi... Acham que entretenimento é só um entretenimento. Sim, né? Pra pessoa que tá assistindo, beleza, ok. Né? Mas falar, tô indo pra assistir uma coisa, vou ficar pagando coisa, sabe? É porque não é algo... eu ia falar uma coisa, quero ainda dizer da importância da arte, é porque a arte ela não é algo materializado. Então dá a sensação dessa compra que não tá materializada, porque você compra uma experiência, você compra um ritual ali que você passa por ele, você compra essa experiência. O que eu acho que já não acontece muito com a música, por exemplo. Né? A gente tem grandes shows de música que são muito consumidos, porque talvez tenha essa interação da música com a bebida, com as pessoas, com a conversa. O teatro você precisa se concentrar para assimilar, assistir. Então é um outro tipo de ritual, um outro tipo de festa. Você tem que parar, né? Você para, você tem que aquietar sua mente e colocar o foco naquilo. Então é isso que eu falo, assim, a gente não tem essa formação de público. Quando você nasce, dentro da barriga, você tá ouvindo um clássico lá que sua mãe pôs, um niná. Você já, antes de você nascer, você já tem contato com a música. Com musicalização, então, assim, né? Exato. Justamente. Então, existe uma formação ali para receber isso e entender isso como parte do seu universo, que é muito mais potente do que o teatro, que a gente está falando da nossa área especificamente, né? E a gente lembrar da importância que é de quando eu ouço um podcast que
tem trabalho de ator, quando eu ouço uma publicidade que seja com uma locução de ator, com atores atuando, quando eu vejo um filme que eu me emociono, ou que eu rio muito e que aquilo me faz bem, seja em casa, seja no cinema. Isso Mas tudo será que o público tem essa noção também? Do ator. De que ele tá... Porque às vezes é tão orgânico, tão automático, as pessoas estão acostumadas a chegar em casa, ligar a televisão, sentar no sofá e assistir uma novela muito no automático. Sim. Será que as pessoas entendem o trabalho artesanal que é para fazer essa novela? Que para aquilo, pro ator estar naquela cena, também existem 200 pessoas entre técnicos e coisas para aquela coisa acontecer. Ele não tem. Não tem, é muito distante. É só, tipo, consumir. Sim. E às vezes é justamente isso, né? Esse ator ali, porque muitos atores que estão nas novelas vêm do teatro também. Sim. Então, assim, qual que foi a trajetória para chegar lá, para Ou o viabilizar? dia das redes sociais agora, né? Ou que dependendo quantos milhões você tem em rede social. Nossa. Você viu, né? Estamos sempre vendo, estamos sempre acompanhando. É triste, mas é a verdade. Mas é este lugar, assim, é tão automático que a gente não percebe a importância do ofício do ator. Então, pensando na nossa profissão, nos nossos perrengues, existe muitas coisas que acontecem no nosso universo, no nosso dia a dia, que é viabilizado por um ator. Sim. Um audiolivro, que hoje é lido, uma dublagem de uma animação que a gente vê, até uma pequena animação hoje no seu celular de 30 segundos, que tem uma leitura, uma charge, é feita por atores, por dubladores. Sim, mas então eu acho que o público não tem essa noção também, que é um ator que está dublando ali, que é o ator que está falando, que é o... Não tem, porque é uma mistura, não tem essa identificação, ou ao mesmo tempo tem muita identificação, porque o Brasil consome muito entretenimento. Tá sempre ali. Justamente, o entretenimento gera moda, gera discussão, gera... E também é o mesmo... Por exemplo, grandes cantores, artistas, são formadores de opinião dentro desse país, né? As pessoas seguem. Escutam como ela pensa a vida, como ela pensa a política daquele país, como ela age, tanto no estilo de vida mesmo, politicamente, na forma de se alimentar, na forma de passar o seu cotidiano. Até nas atividades físicas você consegue influenciar pessoas. Esses atores estão influenciando pessoas. Você vive qualquer personagem, você é feito para isso, né? Para influenciar as pessoas de ideias positivas, negativas, de acordo com o trabalho que você está realizando. Então, eu acho que é muito bom a gente trazer para a mesa de discussão isso, assim, a importância do nosso ofício, o quanto ele vale, o quanto ele é potente, né, para a sociedade. E a falta de empenho para viabilizar isso, assim. Sim, eu acho que não pode deixar que... Não é um episódio que a gente está falando mal dessas ações, né? Não, pelo contrário, né? Precisamos pelo contrário, a gente precisa de mais. A gente precisa que a gente, às vezes, hoje, como democratizou o acesso, continue fazendo. Infelizmente, a gente precisa de mais leis, mais apoio, que abrangem mais movimentos, que saia do central e que vá mais para as periferias, que vá mais... A arte no Brasil fica muito centrada aqui na região sudeste. Sudeste tem que sair daqui também. Qual que é a cara do Brasil? Qual que é a cultura do Brasil? Né? Os atores de São Paulo não são os mesmos atores do Pará. Não são. Né? Eles têm outras referências, outra visão, outro modo de viver. E não é, tipo, se a lei de incentivo para atores aqui do Brasil, aqui em São Paulo, já é ruim, imagina para lá, que não chega. E tem muita gente potente em todos os cantos, sabe? Sim. Então a gente tem que continuar fazendo, mas também precisa... queremos fazer, a gente quer dinheiro. É dinheiro para fazer, é dinheiro para pagar as nossas contas, a gente precisa... disso. E as pessoas que também assistam, que vão assistir, entendam da importância de ir assistir, a importância de pagar o ingresso, né?
É foda você, voltando aos R$10 do ingresso, e a pessoa tá te pedindo, bota meu nome na lista ali. Não, e assim, pensando nos R$10, assim, eu vim pra São Paulo pensando nos perrengues, né? Coloquei 10 mil, assim, que eu tinha. Falei, agora vou estrear em São Paulo. Tipo, vender seu carro, né? Vai ser o meu grande momento. Vou chamar todos os produtores de elenco para eles me conhecerem o meu trabalho. Assim, não é só foto que eu mando e um vídeo gravado aleatoriamente. Eles vão ter propriedades para poder me ver em diversas situações. É um monólogo. E aí eles vão poder discutir, ver, ampliar possibilidades. Olha a cabeça, né? Aham. Chamei todos os curadores do Sesc, chamei o pessoal da PCA, enfim, chamei todo mundo que eu podia. Não foi um. E aí eu tive um dia que foram 3 convidados, amigos, com cortesias. Só. Nossa. Falei, gente. Não, é complexo, né? Eu vou ter que cancelar. Não tem condições, assim. Eu não consigo fazer esse Não, espetáculo com 3 pessoas não pagantes. Eu sempre achei péssimo, assim. Melhor cancelar. Cancelar espetáculo, independente, tipo, de ter uma ou duas pessoas, porque aquela uma ou duas pessoas saíram de casa, né? Foram lá te assistir e tudo mais. Mas é complicado. Naquele momento, eu tomei essa decisão porque eram 3 amigos não pagantes. Uhum. E eu estava com uma equipe que, de certa forma, eu estava pagando a diária deles. Você preferia ir tomar uma cerveja com os amigos e... Eu falei, gente, vamos tomar uma cerveja e tal. Eu prefiro que vocês vejam o espetáculo com mais público também, porque tem uma interação com a plateia. Uhum. Acho que não vai fazer muito sentido só 3 pessoas nesse momento. E aí você tem toda uma técnica, toda uma casa ali esperando seu espetáculo acabar para fechar a casa. Sim. E aí não entrou nada no caixa, porque é tudo muito transparente. Né? Aí todo mundo sabe que aqueles 3 amigos vieram pra ver a gente. Então, tipo... Estão na lista, né? Você fala, vou cancelar, assim. Vamos ali tomar um chopp, vocês voltam amanhã, sabe? O ingresso vai estar aqui. As pessoas estreiam peça, aí depende de bilheteria. Se não tem patrocínio, consegue estrear, mas aí fica dependendo de bilheteria, de coisa. Eu paguei aquele negócio que chama, gente, pra fazer a mídia toda, que não é social media, não. Assessoria de imprensa, uma nota. Não, que é uma coisa muito cara. É a divulgação, você tem que fazer. E até tinha, nem sei, ainda tem hoje. O Guia do Teatro não sei se tem hoje ainda, mas o Off eu acho que tem. Eu entrei em tudo. Que eram coisas gratuitas, você conseguia postar lá. Gratuita, pequenininho, né? Porque a página ali, isso sempre pago. Uma fotinha... Mas são coisas que estavam lá. Eu lembrei de uma história de público, eu tava fazendo uma peça também, um espetáculo que era uma peça espírita. Porque a gente vai passando por várias vertentes, né? Entrei, era uma companhia de teatro espírita, inicialmente tava rendendo bem, porque por ser nichado... Menino, da grana. Da grana, a gente ia pra apresentar em centros, era lotado. Eu fiz um espírita também. Só que aí a gente entrou em temporada, num teatro. No começo começou a rolar, depois começou a cair, cada dia menos público. E aí era um elenco, acho que tinham 8 pessoas no elenco. E aí teve um dia que tinham na plateia, eu acho que 3, 4. Eu falei assim, tem mais gente no elenco do que na plateia. Né? Aquele clássico. E aí a gente, aquela discussão de grupo, não sei o que, vamos não fazer. A produtora chegou lá, não, como se não vão fazer, não sei o quê. Sabe por que não tá tendo público? Ela virou assim, sabe por que não tá tendo público? Aí eu falei assim, porque tem espíritos obsessores aqui. Espíritos mentira. Obsessores que estão impedindo que venha um público no teatro. Jogando e não sei o quê. Direta pra quem não queria fazer. Aí eu falei assim, nossa, gente, se eu tô dependendo de espíritos pra ganhar o meu cachê, eu acho que tô, tipo, no lugar errado, lascou. Aí você vai tá na hora de ir pra um outro lugar, né? Mas que assim, aí depois a gente nem a produtora mandava, colocava no guia off, no guia do teatro, que eram coisas, tipo, gratuitas, mesmo o quadradinho lá da peça. Sim. Então são coisas que tinham pra fazer e ela também não fazia. E aí
o negócio some e aí mínimo. bota a culpa nos espíritos obsessores. Tudo bem que a peça é espírita, né? Mas tipo, não dá. Ai, mas assim, uma das coisas muito boas, incríveis, em Belo Horizonte eu passava por esse movimento. Em janeiro e fevereiro tinha um festival que era o maior, assim, campanha de popularização do teatro e da dança. Então dava muito público, era assim, 2 meses, casa lotada. E eu fazia uma comédia na época. E assim, a satisfação, e era independente, assim, porque você não tinha patrocínio. Era o produtor montava e grana de cartaz mesmo, empenho, e aí tinha essa movimentação. O Simpar, que é o Sindicato dos Produtores, lá fazia essa movimentação, que também virou um problema depois, porque você só tinha público em janeiro e fevereiro. O resto do ano você não tinha público. Então, isso começou a virar um problema, criaram outros festivais. Mas o que importa aí de dizer é dessa sensação de casa cheia. Sim. Nossa, mas você acha que o público gosta de algum tipo específico também? Por que as comédias... Eu acho que tem uma coisa de formação, assim. Mas você acha que... Por que grandes comédias conseguem encher, até hoje, conseguem encher muito mais uma plateia do que... Eu tava no Ruth Escobar uma vez em cartaz. A gente estava em cartaz com A Serpente, do Nelson. Sim. Era um trabalho, tipo, belíssimo, de pesquisa, autoral, poético pra caramba. Só que a gente tava em cartaz no mesmo horário de comendo sapo pra engolir perereca. Nossa, adorei ter criado esse. Não sei, essas peças que, tipo... Sim. A Amante do Meu Marido, essas peças que tipo, tem um poder apelativo. Uma pegada, nome, assim. Na época a gente até chamava uma pegada Zorra Total. Sim. Que o público adora, o público quer ver isso. E a gente na casa, tipo, a gente ralando pra conseguir, tipo... 10 pessoas. 30, vai. A gente não Também chegou não a era não era tanto assim, mas 30 pessoas. E a casa outra, tipo, lotada, concessão depois. Então, eu tenho algumas teorias. Algumas contam com globais também, com nomes de peso. Muitas comédias contam com nomes de peso já, né, bem conhecidas no mercado, estruturadas. E eu acho que tem uma coisa da comédia num lugar de identificação. Sabe? Igual quando você fala assim, super poético. O Amante do Meu Marido. Que é justamente, é quase a vida como ela é, assim. Então, a probabilidade de um público se identificar com ações do seu cotidiano, pensando no Zorra Total. Muitas comédias é uma casa montada. O Trair e Coçar, que era uma... Não assisti, mas é gigantesca, né? Uma das maiores de São Paulo. Tá aí muitos anos. E a peça é linda que fez. Que é tipo um sai de baixo. Né? Mas não é muito mais fácil você identificar com este tipo de cenário, com as músicas que você já ouviu, com os tipos de comédia e de jogo e de diálogos que você tem no seu cotidiano, Sim. do que algo, por exemplo, A Serpente, algo mais abstrato, que você vai enfiar o dedo na ferida, de algo que você não quer sofrer. Será que o povo não quer? O povo não quer ser drama, o povo não quer ver. A vida já é dramática demais, né? Sim. E aí o povo quer pop, quer rir, quer sair de um... Sair. E aí eu acho que a nossa função também, dos artistas de uma forma geral, como é fazer, mesmo que a nossa comédia seja com um espaço determinado, já codificado, como que essa comédia pode ser cada vez mais inteligente? Inteligente. E o que é ser inteligente? Acho que esbarra muito em não reforçar preconceitos, de cuidar dessas representatividades, de fazer comédias que eu não atinja ninguém, não fira, né? Ninguém se sinta ofendido. Eu acho que vão para esses lugares, sabe? E eu acho que os grupos também precisam estar atentos com essa questão da formação da plateia também, de não querer, de não fazer algo só para aquelas pessoas, né? A gente tem que estar atento a isso. E também entender assim, qual que é o tipo de público, né? Qual que é meu público. Tem grupos muito bem sucedidos. Tem um grupo aqui de São Paulo que eu amo, que é a Hiato. Pra mim, assim, nossa,
fora do normal, assim, me identifico muito, acho cada trabalho deles um espetáculo, assim, um presente de Deus, assim, entregue, sabe? E é isso, eles sempre estão com casa lotada. Só que eu acho que já é um público mais recortado no sentido, é um público que consome cultura, eventos culturais com mais frequência. Sim. É um público mais teatral também, sabe? Que tá mais ali na classe social, na classe artística. Que circula ali Que dentro das diversas vertentes. Acho que esse é o público deles. E tá sempre lotado, porque tem muita gente mesmo. Agora é isso, como que a gente faz com que a nossa arte, né, amplie esses muros, vá para além cada vez mais? Sei, isso é uma coisa para tratar na terapia, para tratar aqui no podcast, nos próximos episódios. Né? Eu acho que é uma busca contínua nossa também, desses caminhos, entender também que tem horas que vão ser mais floridos, tem horas que vão ser mais secos. E se você que está ouvindo tem alguma dica, manda pra gente. Manda, interage. Tem aí, os 3 passos. Você sabe o caminho da felicidade? O caminho da felicidade, manda pra gente. O caminho do sucesso. Madame, tem aquele meme da madame, não sei das quantas, que desenrola edital, te bota lá 1 milhão de seguidores, não sei o quê. Qual que é o jogo da madame... da madame Catita, não sei. Pra ajudar. Mas é continuar, né, Yaya? Continuar sempre, não deixar de fazer. Pegue mesmo o figurino na casa da sua avó, sabe? Ver com a família para ajudar, porque a gente precisa continuar, precisa fazer. E se movimentar, manter isso vivo dentro da gente, porque é isso que faz com que a gente se mantenha vivo também, né? Totalmente. Não, porque isso dá sentido o não fazer pra vida. É quase uma criptonita, tipo, deixa a gente fraco, né? Essa inquietação. Mas é isso, mais um podcast. Obrigada, Fefo. Foi uma delícia, foi bom. Eu adoro essa nossa terapia grupal. Obrigada a você que ouviu até aqui. Não desista, desabafo. Gente. Não desista da gente, não desista da arte. Não se esqueça de também entrar nas nossas redes novamente e acompanhar a gente semana que vem, que estamos de volta. Então, um beijo grande e até o próximo episódio. Beijo! Beijo!